bom é poder estar aqui e ficar perto de ti, contemplar tua presença e encontrar a minha essência. Bom é poder estar aqui e ficar perto de ti, contemplar tua presença e encontrar a minha essência. Muito bom estar perto de Deus. É muito bom reservar todos os dias esse tempo para ficar pertinho de Deus, para conversar com Ele, para falar das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, dos nossos problemas, mas também para falar das nossas alegrias, das nossas vitórias. Como é bom estar pertinho do Senhor. Como é bom reservar esse tempo para estar com Ele. E quando a gente está com Deus, a gente pode falar tudo. A gente pode falar da nossa essência, daquilo que se passa dentro do nosso coração. Queremos também, agora que nós estamos aqui pertinho de Deus, nós queremos rezar, trazer presente pessoas que nós conhecemos, que precisam, da nossa oração. Então nós vamos falar dessas pessoas com Deus. O que elas mais necessitam neste momento? Por isso, neste momento, nós vamos trazer presente todas as pessoas que nós conhecemos. Mas de maneira toda especial, nós queremos entregar na mão de Deus, falar com Deus sobre a pessoa do Dr. Helder. Também da Dona Helena Maria Dias Ribeiro. Jesus sabe do que ela está precisando nesse momento. Queremos também rezar pela Regina, pela família, Dona Maria América e toda a família, pela Liene. Vamos trazer também presente, o Fabiano Oliveira, Solange Oliveira, Tereza Ricelli Bezerra, Luiz Carlos Brito, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Mário Liz, Joane Lucivânia Martins, Rosa Maia Lins, Maria das Graças e Aloysio Vieira, Sônia, Maria do Carmo Costa Leite, Chacha Emília e Tarciana Lins. Rezar pelos nossos familiares, pelos nossos idosos, idosas, cuidadores e cuidadoras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho que a liturgia de hoje nos oferece está em Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Ouve, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus continuou dizendo: Acontecerá como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamando os seus empregados, entregou seus bens a eles. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a um terceiro, e um ao terceiro, a cada qual de acordo com sua própria capacidade. Em seguida viajou para o estrangeiro. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi ajustar conta com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão disse: muito bem, empregado bom e fiel.
Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão disse: Muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sei que tu és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e recolhe onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Empregado mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e que recolho onde não semeei. Então você devia ter depositado meu dinheiro no banco para que, na volta, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirem dele o talento e deem o que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse empregado inútil, jogue-nos lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, a parábola conta, a história de um patrão que precisou viajar e entregou, os seus bens nas mãos dos seus funcionários. A gente pode observar que Jesus conta essa parábola para falar da questão do reino de Deus. Esperar sempre arriscando, Aqui a gente podemos observar que não há diferença, entre os que recebem mais e os que recebem menos. Todos têm o seu dom de acordo com a sua capacidade, diz o Evangelho que acabamos de ouvir. Aqui o que importa é que esse dom ele seja colocado a serviço do reino de Deus. O que importa é que esse dom que eu recebi seja colocado a serviço do reino de Deus, para que cresça, os bens do reino. E aqui fica uma pergunta: e quais são os bens do reino de Deus? Quais são os bens do reino de Deus? Podemos elencar alguns desses bens do reino de Deus, porque logo quando se fala em bens, vem na nossa cabeça os bens materiais. E aqui Jesus quer fazer com que a gente compreenda a questão dos bens que nós recebemos de Deus, os bens do reino de Deus. E aqui nós podemos falar de alguns: do amor, é um bem do reino de Deus, a fraternidade, a partilha, o perdão, a paz e tantos outros bens que nós temos e que devemos colocar à disposição do reino de Deus. A chave principal, meu irmão e minha irmã, desta parábola não é fazer render ou produzir talentos, mas é justamente relacionar com o nosso Deus, Com o nosso Deus. É essa aqui está o segredo, Relacionar com o nosso Deus de uma maneira correta, De uma maneira correta. Se a gente olhar um pouquinho, se a gente analisar um pouquinho os 3 personagens, nós vamos ver aqui como esses personagens se relacionam com Deus. O primeiro e o segundo, o primeiro e o segundo, se a gente observar bem no texto, eles não perguntam, em nenhum momento, o texto fala, então que o primeiro e o segundo eles não perguntam, Eles não buscam o seu bem-estar. Não guarda para si aquele dom que ele recebeu, ele não guarda para si.
Eles não se fecham, não calculam, né? Mas com maior naturalidade eles começam a trabalhar para que o dom dado por Deus renda para Deus e para o seu reino. Eles não questionam, eles não falam, olha, eu tenho que fazer o que com esse dom que eu recebi? Eles simplesmente começam a trabalhar, eles colocam à disposição. E aí é claro que vai render, conforme diz o Evangelho. Porém, tem um detalhe, vamos olhar a atitude do terceiro, aquele que recebeu um talento. O texto diz que ele que ele teve medo e por isso não fez nada. De acordo com as normas da antiga lei, ele estava correto, esse terceiro. Ele estava corretíssimo. Ele manteve-se dentro das exigências da época, da lei, né? Por isso ele perdeu tudo o que tinha e não ganhou nada. Porque ele não teve a coragem de arriscar. Ele tinha uma relação com Deus, uma relação de muito medo. E quando a gente tem uma relação de medo, a gente paralisa. Pode olhar, quando a gente está com medo de alguma coisa, a gente fica paralisado, a gente fica, né, ali parado. Então, esse terceiro tinha uma relação com Deus, um Deus castigador. Deus que estava o tempo todo olhando para ele para ver se ele ia errar. Por isso ele vai lá e ele enterra o talento. E quantas vezes, meu irmão e minha irmã, a gente também não enterra o nosso talento? Por medo. Às vezes eu tenho uma voz bonita, né? Todo mundo diz que minha voz é linda, que eu posso cantar, que eu posso ajudar, mas eu tenho medo. E aí eu não me coloco à disposição. E qual é a tendência se eu não coloco esse meu dom, né, a serviço? Ou se eu não exercito esse meu dom, eu vou perdendo. E isso é a coisa mais natural, isso acontece com muita gente. Então é preciso não termos medo de Deus. A nossa relação com Deus deve ser uma relação de liberdade, onde eu posso dizer, onde eu posso falar, onde eu posso arriscar. Só para lembrar, meu irmão e minha irmã, que o reino é risco. Quem não quer correr risco pode perder o reino, pode perder essa participação no reino de Deus. Então o Evangelho de hoje nos convida a não ter medo de arriscar, a nos colocarmos à disposição de Deus, não ter medo de arriscar, nos colocarmos a serviço do reino de Deus com os dons que cada um de nós recebemos. Todos nós recebemos dons. Tem um dom que sobressai mais, tem outro um pouco menos, mas todos nós temos dons. A gente só precisa colocar esses dons à disposição do reino de Deus, à disposição dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.